Olá pessoal, essa é a nossa oitava aula, é uma aula referente a perspectivas isométricas. Eu vou passar para vocês primeiro a teoria relacionada a esse uso no desenho técnico das perspectivas. Posteriormente vamos passar pela nossa apostila e alguns exercícios que a gente vai trabalhar para reforçar o conteúdo. Tá? Então para isso eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para poder passar a apresentação e mostrar algumas informações que são importantes, tá? Parte das projeções ortogonais, a gente estava trabalhando com as vistas, né, do primeiro ou terceiro diedro. Então a gente estava fazendo rebatimento de vistas frontais, superior e lateral, né, e a perspectiva ela está em outro grupo, né, de representações. Né? Até então a gente estava vendo aqui a parte de vistas múltiplas, que é referente às projeções paralelas ortogonais, e agora a gente vai trabalhar as perspectivas, né, de projeções ortogonais axométricas. Né? A principal delas que a gente tem no desenho técnico é a isométrica. Tá em softwares de modelamento 3D, bem comum a gente encontrar dimétrica e trimétrica. Tá? E a outra perspectiva que a gente vai trabalhar na próxima aula são perspectivas oblíquas do tipo cavaleira. Tá? E aí ela sofre algumas distorções na sua projeção e por conta disso a gente vai dedicar uma aula especial e única só para tratar de perspectiva cavaleira. Então vamos aqui passar para mostrar aqui alguns exemplos, né? Bem comum que a gente tenha representações em perspectiva, porque é uma maneira da gente enxergar o objeto de maneira, né, de forma tridimensional. Então, ele facilita bastante a visualização das peças. É bem comum que eles venham acompanhados das vistas ortogonais múltiplas, né? A vista frontal, lateral e superior. Então, aí pode ser peças isoladas, pode ser conjuntos, né, de mais de uma peça, conjuntos montados e conjuntos de vista explodida, tanto faz. Né? O importante é que ela complementa essas informações e, e amplia a visualização da peça, facilitando inclusive a leitura das vistas ortogonais, tá? Para quem está interpretando os desenhos técnicos. Então aqui é um exemplo de uma união de eixo, tá? Que a gente chamaria de vista em conjunto, né? De conjunto montado à esquerda e de uma vista explodida desses componentes à direita. Então a gente consegue visualizar com facilidade aí as peças, posição delas nesses conjuntos, tá? Como que é indicativo a montagem dessas peças, né, sequencialmente. Então, são outras possibilidades para essa representação, tá? Não só das peças isoladas, mas dos conjuntos mecânicos. Então a gente vinha, né, com aquela nós vínhamos com o trabalho contrário, de pegar um objeto tridimensional e olhar as suas faces, né, e desenhar suas projeções ortogonais paralelas, né? Frente, vista por cima, vista de lado, né? E criando o conjunto de projeções ortográficas necessárias para a interpretação de uma peça. Tá? Para isso, a gente estava utilizando os planos verticais e horizontais no primeiro diedro, né? Especificamente, com possibilidade também de aplicação do terceiro diedro. Só que, né, existem outras projeções, né, que é o caso da projeção isométrica. Né? A projeção isométrica, por característica, tá, ela apresenta para a gente três faces, né, três visualizações do objeto. Então a gente consegue identificar pelo menos três vistas de um único objeto, numa perspectiva isométrica, tá? Pelo ângulo de inclinação da peça,
que ela é apresentada e desenhada, como também da maneira, né, técnica que ela é construída. Eu vou dar uma pausa aqui na apresentação e vou lá para a apostila, tá? Que lá tem algum conteúdo também muito bom no capítulo 6, que mostra principalmente essas diferenças entre as projeções. Então aqui a gente tem 3 exemplos, né, de um dado representado por uma vista em perspectiva isométrica à esquerda, uma perspectiva cavaleira ao centro e uma perspectiva cônica à direita. Tá? A perspectiva cônica ela é muito utilizada no desenho artístico, né, porque ela tem pontos de fuga, então ponto de fuga à direita, ponto de fuga à esquerda, muitas vezes tem pontos de fuga abaixo ou acima do objeto, então dando uma característica mais distorcida, né, da visualização do objeto, enquanto as representações de desenho técnico normalmente são representações paralelas, como no caso da isométrica e da cavaleira. Então você tem linhas sem convergência com ponto de fuga, tá? Então isso aí é uma das características, de uma certa maneira facilita esse desenho, tá? Então, e é o que a gente vai ver. Então a perspectiva isométrica ela tem por característica a distribuição de ângulos, né, entre elas de 120 graus, o que vai criar, tá? Se nós traçarmos uma linha de base aqui na base do objeto, ângulos de 30 graus de inclinação para os dois lados. Então a gente vai ter aqui ângulos de 30 à direita e ângulos de 30 graus à esquerda. Então, com o esquadro, né, e utilizando uma linha de referência, utilizando até uma régua de referência, né, a gente pode ter essa linha de referência aqui embaixo e com o esquadro de 30 graus, né, posicionado aqui, fazer o rebatimento dessas vistas. Imagina o nosso esquadro aqui de 30 graus, fazendo justamente essa projeção e vai possibilitar que a gente desenhe essas linhas inclinadas para a esquerda. E se você rebate ele para o outro lado, né, a gente consegue fazer todas as projeções das linhas à direita. Tá? Então, é uma maneira bem simples de realizar os desenhos. É uma das perspectivas mais utilizadas, tá? Pela facilidade de construção e a qualidade na representação das vistas. Então aqui a gente tem a demonstração dos eixos de inclinação. Então a gente tem um eixo Z vertical e 2 eixos, né, que a gente poderia chamar de X e Y, cada um com 30 graus de inclinação. Então aqui, com um único esquadro, tá, com o esquadro de 30 a 60 graus, utilizando o lado de 30 a gente consegue traçar todas as linhas, tá, que estão inclinadas. E também as linhas verticais. Então, nesse caso, para fazer perspectiva isométrica, a gente vai usar um único esquadro para a construção das vistas. Tá? Além disso, a gente tem as malhas isométricas, que são esses papéis que têm as linhas verticais e mais as linhas inclinadas, né, à direita e à esquerda, em ângulos de 30 graus. Então a gente consegue criar os objetos aqui no meio dessa malha isométrica. Na apostila a gente tem alguns exercícios que utilizam essa técnica e a gente vai fazer a representação dela. Aqui a gente vê as informações do objeto. Então a gente tem comprimento do objeto, largura do objeto, altura do objeto, tá? Tudo representados em uma única vista e uma única perspectiva. Tá? Então, aqui temos um exemplo, tá, dessa peça e como que ela pode e deve ser construída. Tá? Normalmente, a gente começa com o eixo central da peça. Então, a primeira coisa que a gente vai traçar é um eixo vertical e 2 eixos inclinados 30 graus cada um.
E a partir desses eixos a gente faz o restante da construção da peça, né? Então, um ponto importante é que você não vai usar a sua régua na horizontal, então você não vai usar a sua régua nessa posição aqui, né? A sua medida ela vai ser sempre feita do ponto inicial até o ponto final, seguindo a reta isométrica aqui. 8 milímetros, mesma coisa. Tá? Usando o esquadro, você vai medir essa distância de 8 para pegar essas informações. E aqui 15, né, que a gente tem informação lá atrás, 15 milímetros até o final da peça. Tá? E a partir desses eixos a gente vai fazendo a construção utilizando o esquadro de 30 e retas paralelas a esses eixos iniciais. Tá? Então aqui mostra, constrói para a direita, constrói à esquerda esse eixo de referência. A partir desse eixo de referência, marca as medidas máximas da peça. Então, marca a altura máxima, a largura e o comprimento máximo. Depois disso, faz o traçado com o esquadro. Então, você tem a largura máxima. Você vai traçar essa linha vertical até que encontre a altura máxima. A mesma coisa lá, o comprimento máximo, até encontrar a profundidade máxima. E aí depois o cruzamento, né? Você tem com o esquadro inclinado aqui, você traz para esse ponto, prolonga a reta lá no final, e com o esquadro rebatido para o outro lado, você traça a reta, criando o bloco inicial necessário, tá, para você retirar partes ou adicionar outras partes para criar a peça. Nesse caso, ele constrói um bloco matriz e vai retirando o material, tá, para construir a peça. Então aqui um ponto importante, ó, a altura da peça está marcada, a profundidade do detalhe e a largura do detalhe, que depois serão traçados aqui, criando o objeto final. Então é sempre importante fazer as marcações de altura e largura, depois o reforço do contorno visível e aí apagar essas linhas de referência. Tá? Além disso, anteriormente o círculo que a gente estava trabalhando era um círculo de vista frontal. Então você tinha um centro, você pegava o seu compasso, ponta seca do compasso nesse ponto, ponta com grafite aqui aberta com a largura do raio, e você fazia, né, a circunferência rotacionando o círculo. Os círculos isométricos eles são peculiares porque na verdade não são círculos, são elipses, tá? E eles precisam sofrer uma distorção quando presente aí nos objetos. Isso aqui eu vou deixar para o final da aula, porque aí eu faço com vocês, utilizando os esquadros, eu tenho um exercício para a gente criar justamente esse objeto aqui, ó, que é o quadrado, né, com o cubo com círculos isométricos nas faces. Então, aqui tem o passo a passo, vamos pular depois, no final da aula, eu volto para a gente abordar só isso. Então, lá no exercício, na parte de exercícios de vocês, a gente tem uma parte aqui exclusivamente para planos isométricos, tá? Para desenho de perspectivas isométricas. Então tá aqui, ó, é uma parte da apostila. Para mim está na página 57, tá? E aí, como que vocês vão construir? Vocês podem usar essa referência aqui
isométrica, que já tem no quadriculado aqui da apostila. Então vai sempre começar com o eixo central e os eixos inclinados. Tá? Então você vai escolher um ponto aqui e vai traçar esses eixos, seguindo as linhas que já estão com inclinação definida. Pode usar instrumento, tá? Pode ser a mão livre, fica a critério de vocês. Vai marcar aqui 20 milímetros, então se a gente considerar cada quadradinho desses 5, né, eu estou no computador aqui, eu não imprimi a folha para medir, mas vocês podem usar a régua também. Então 10 seria 20 milímetros aqui, mais 20 até o final da peça. Para a esquerda aqui 25, então 5, 10, 15, 20, 25 e mais 5. Marca os pontos principais da peça. Altura, 5 e mais 5, 10 milímetros de altura. Então, a partir disso, eu já consigo criar o bloco base para estar trabalhando no desenho técnico. Então, aqui eu vou fazendo prolongamento até o cruzamento das linhas. Então, eu tenho meu bloco base. Agora eu vou fazer o segundo passo, que é desenhar esse detalhe. Então, com 5 milímetros de distância do ponto final, vou desenhar aqui até a distância de 20 milímetros, que já está marcada aqui. Vou fazer meu desenho isométrico, altura, ficou torto. Isso. Depois eu venho só fazendo o reforço do meu objeto, criando definitivamente o desenho que eu quero. Tá? Esse exercício é bom, ajuda vocês na visualização dos objetos. Tá? Aconselho que vocês façam todos os exercícios aqui relacionados à parte de isometria. Tá? Então, tem vários aqui na apostila, o que é muito bom, com furo, tá? Triangulares, né? Formas triangulares, como é que eu faço? Pega essa profundidade, deixa eu mudar a cor aqui, pega a profundidade aqui de 15 e o comprimento de 50. Então aqui, 3 quadradinhos, né? Se você considerar 5 milímetros cada um, por 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou curto. Mais para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 3. Então eu fiz a base. A minha altura é 15, então eu pego no centro aqui do meu objeto e traço uma linha vertical de 15. Então aqui 5, 10, 15. Então nesse ponto aqui eu faço a projeção do triângulo. Só ver aqui. É isso? Deixa eu ver. 5, 10. É isso mesmo. E aí como é que eu faço esse detalhe? Eu sei que esse detalhe tem 5 milímetros, está 15, então 15 para cá. 5, 10, 15. Nesse ponto aqui. 5, 10, 15. Nesse ponto aqui. Então o detalhe começa lá e termina aqui. Eu posso traçar uma linha vertical de 5 milímetros, então até esse ponto aqui. Traço essa linha horizontal, que vai cortar o objeto. Então ele tem mais ou menos um quadradinho de largura. Né? Se a gente medir por aqui, ó, a gente sabe qual que é o comprimento lá. Depois eu faço a união das partes.
E aí fico com o meu objeto aqui desenhado corretamente. Então é um exercício bem tranquilo de visualização. Tem gente que acha mais fácil do que as vistas ortogonais, tá? Tem gente que tem mais dificuldade. Aqui com plano inclinado, a mesma coisa, só marcar os pontos. Aqui com furo e aqui com elementos circulares, como essa parte aqui superior do objeto. Isso aí a gente vai ver como fazer. Aqui também com elemento circular. E a gente vai ver na prática como fazer isso, tá? Então, façam esses exercícios aqui nesse quadriculado, tá? É importante que vocês treinem. O outro exercício que a gente vai fazer é essa atividade aqui, que eu preparei para vocês. Vocês podem imprimir esse próprio objeto, essa própria folha que está aqui. O objeto cabe quase que certinho aqui nesse espaço. Vocês vão ver, se vocês tirarem as medidas aqui, ele vai preencher praticamente todo o espaço aqui. A gente vai fazer esse cubo isométrico aqui, criar as elipses, né, os círculos isométricos nas três faces dele, para vocês aprenderem como fazer em cada posição, tá? Passo a passo eu vou fazer na prancheta, tá? Para vocês também treinarem a utilização dos esquadros, tá? Então, para isso eu vou pegar esse mesmo elemento e gravar para vocês, tá bom? Então, já já voltamos direto na prancheta. Então vamos lá, pessoal, direto aqui da mesa, vamos dar uma olhada no exercício que eu mostrei para vocês. Tá? O que a gente vai precisar? Um esquadro, que é o de 45, que vai servir só de apoio para a gente, e um esquadro de 30-60, que vai servir para a gente literalmente fazer o desenho do nosso quadrado isométrico. Tá? Para isso, vamos utilizar então a própria folha do exercício. Tá? Então, primeira coisa, ele pede um cubo, tá, de 70 milímetros de lado. Então, como eu falei para vocês, vou trazer a folha aqui para cima, tem a legenda aqui, vocês vão preencher direitinho. Então, vou apoiar aqui meu esquadro de 45 para servir de referência aqui embaixo. Com o meu esquadro de 30-60, mais ou menos próximo ao centro da folha. Se eu quiser, eu posso medir aqui, mas eu vou fazer no olho a centralização. Eu vou traçar a linha vertical de referência, escorrego o esquadro para a esquerda, faço a linha inclinada e rebato o esquadro para o outro lado. E faço a segunda linha. A partir dessas referências, eu vou usar minha régua e vou medir 70 milímetros. Então eu vou botar no ponto zero, vou marcar aqui uma profundidade de 70, a altura de 70 e a segunda profundidade também de 70 milímetros. Complementar aqui. Aí onde eu marquei aqui,
vou riscar na vertical, os dois lados. E como essa minha medida central já está certa em 70, eu vou rebater ela para a direita e para a esquerda, formando então os dois lados do meu cubo. Vou rebater lá e depois vou fazer as linhas se encontrarem. Agora eu tenho que fazer outro rebatimento, que é fazer essa linha aqui se encontrar com essa. Então eu vou pegar essa ponta aqui, aí vai lá, inverter meu espada. Então lá. Eu já tenho meu cubo isométrico desenhado. Vocês podem limpar as linhas, né, que estão para fora aí do cubo, que a gente não vai precisar delas. Vou deixar o cubo bem direitinho, bem certinho. Tá? Então pronto. Aqui em cima a gente tem um passo a passo, tá? De como é feito o desenho do círculo isométrico. Tá? Qual que é o segredo? Tá? Se vocês olharem o cubo, o segredo é: vocês estão vendo que essas duas pontas são mais próximas umas das outras do que essa ponta para essa? Se vocês conseguem observar isso, vocês vão tirar linhas a partir dessa ponta até o centro desse lado, dessa ponta até o centro desse lado, dessa ponta até o centro deste lado, desta ponta até o centro deste lado. Então as pontas mais próximas é onde sai a linha, tá? Até o centro da lateral oposta. Mesma coisa aqui do lado. Tá vendo que essas duas pontas são mais próximas do que essas? Então daqui vai ser uma linha até aqui e vai ser de uma linha até lá. Daqui vai ser uma linha até aqui em cima e vai ser uma linha até aqui. Tá? Um segredo que eu vou contar para vocês. Só depois. Então o que eu vou fazer? Vou medir aqui, né, o centro das laterais. Vou marcar aqui o centro. Marco o centro. E aí com o esquadro, pode ser esquadro solto, eu vou alinhar lá e vou traçar linhas leves, tá? Façam linhas leves, porque são só linhas de referência. Vocês não precisam forçar demais, porque na verdade o que a gente quer é só o centro, o encontro delas. Tá? A gente quer achar esse ponto aqui e esse segundo ponto aqui. Tá? Feito isso, nós vamos precisar do nosso compasso. Vocês vão pegar o compasso de vocês, conferir se está tudo certo, se está tudo bem apontado, as pontas estão se encontrando, está tudo ajustado, tudo firme. Tá, beleza. O que vocês vão fazer? Ponta seca nessa ponta central. Vocês vão abrir o compasso até a outra lateral.
Lembra que a gente marcou o centro aqui, ó? Então vocês vão fazer o grafite e encontrar lá aquele centro. Olha lá, mede, vê se encontra do outro lado também. Encontrou? Risca a parte superior. Pega com a mesma abertura, não precisa nem alterar, fixa no ponto superior, vê se está batendo aqui e faz o traçado. A gente traçou de centro a centro esses dois arcos. Qual que é o segundo? O segundo é desse ponto que a gente fez o encontro das linhas até o centro da lateral. Verifica os dois lados, em cima e embaixo. Se tiver certo, segura em cima, traça devagarinho. Com a mesma abertura, vai para o outro lado e traça. Aqui tem um erro. A gente fez o círculo isométrico. Então, naquele exercício que você vai desenhar o cilindro, você desenharia esse círculo superior, o círculo inferior aqui, e aí faria a união das laterais para desenhar o cilindro. Mesma coisa aqui do lado. Tá? Se você pegar o esquadro e riscar passando pelo centro, você vai ver que vai encontrar com um ponto lá de baixo. Tá? Os dois lados vão funcionar da mesma maneira. E se você traçar uma linha horizontal, aqui, de lado a lado, você vai encontrar o centro dessa lateral aqui. Então, como é um cubo, né, que a gente está desenhando, se encontram aqui também, se você marcar aqui 35, é metade, aqui eu já preciso de um esquadro para rebater, né? Mas eu posso rebater essa média, essa linha média aqui, passando pelo centro. Aqui tem todo o traçado, tá, do meu cubo. Sai das pontas mais próximas até o meio das laterais, para cá, para lá, para cima e para a esquerda. Tá? O mesmo trabalho, tá, gente? Pega a interseção, pega de onde estão saindo as linhas, então faz onde sai, daqui, daqui, daqui. São os 3 pontos. Põe a ponta seca, abre até o outro lado, traça o arco, inverte, vou botar aqui na vertical para você enxergar melhor. Põe lá no ponto central, inverte, risca do lado de cá.
pega a ponta seca, interseção entre as linhas, põe aqui no ponto. Eu estou com um problema que a minha mesa é mole embaixo, ela tem um tecido, e aí a ponta do grafite, a ponta seca do compasso acaba entrando demais. E perde algumas referências aqui de registro, tá? Mas se vocês fizerem em cima de uma mesa ou de um vidro, tá? Onde a ponta seca não afunde demais, as medidas devem bater perfeitamente, tá, gente? A mesma coisa, ponta seca aqui, abre lá do outro lado. Tá? Isso aqui vocês vão usar só para esses elementos circulares. O que era círculo antes, agora vira essas elipses. Tá? Devem ser trabalhadas por vocês. Aqui ponta seca. Mede dos dois lados para ver se está coincidente. Aí, o exercício. Obviamente, as linhas de referência, ou vocês podem apagar, ou vocês reforcem o desenho. Tá? Não esqueçam de preencher a legenda completa, né? Pode ser que cubo isométrico, nome de vocês, data, a escala do desenho, aqui no caso a escala solicitada foi uma escala de 1:1, aqui desenhado, tá? E a data do trabalho. Então é isso, tá? A questão do cubo isométrico ela é bem simples e ela vai aparecer em diversos exercícios, como a gente pode ver aqui na nossa apostila, tá? Se nós abrirmos aqui a apostila, a gente vai ver inúmeros exemplos onde isso acontece. Aqui a gente tem um deles, tá? Vamos trabalhar aqui rapidamente só para vocês se familiarizarem de como fazer isso nesses casos. Primeiro, traça as referências máximas, tá? Então, eu vou até botar numa linha mais fina aqui. Então, você vai traçar aqui uma referência. Uma referência máxima. Se quiser, pode desenhar o cubo completo. Tá? Só para você já ter todo o desenho. Aí nós temos o segundo ponto. Agora a gente tem esses elementos circulares que estão aqui, ó. Como que eu vou fazer eles, né? Esses elementos circulares aqui. Primeiro você tem que criar um quadrado isométrico, tá? Então o que você tem que fazer? Você sabe que a altura aqui é 10. Então a primeira coisa você vai marcar a altura, tá, do objeto. Então digamos que você marcou sua altura aqui. Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Marcou sua altura aqui. A partir da altura você tem o raio. O raio está lá designado, ó, raio 6. Então se o raio é 6, a altura máxima aqui, 12. Então a partir desse ponto você vai marcar 6 para cima, 6 para baixo. 6 para a esquerda, 6 para a direita. E a partir disso você vai desenhar o quadrado isométrico. Então, você vai desenhar um quadrado isométrico aqui, vai projetar lá para trás e vai desenhar, né, digamos assim, o cubo isométrico completo.
Fez isso. Então, você tem esse quadrado isométrico aqui na frente. Quais são os dois pontos mais próximos? Esse e esse. Então, a partir desses pontos, até o centro das laterais, né, opostas, você vai traçar uma linha. E vai encontrar esses pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto aqui. Tá? A partir deles, com o compasso, vocês vão fazer o desenho. Ponta seca aqui, compasso aberto. Aqui eu vou fazer a mão livre, né? Mas traço aqui. Mesma coisa, ponta seca aqui, traço lá de cá. Agora, utilizando de onde está saindo as linhas, abre o compasso, né? Ponta seca aqui, desenho lá de cá, ponta seca nesse ponto, abre o grafite até aqui e desenha. Nesse caso, você não vai precisar do círculo completo, né? Tendo em vista que é só metade do círculo. Então, você pode usar esse próprio eixo de centro aqui, para apagar a metade esquerda e a metade direita do desenho vai ficar. E aí lá do outro lado você vai ter a mesma coisa. Você vai desenhar o quadrado isométrico. Desenha um quadradinho isométrico lá. Faz o cruzamento das linhas, igual você fez aqui na frente. Pega o grafite, ponta seca aqui, risca esse lado de cá, risca aqui, ponta seca aqui nesse ponto, risca essa metade aqui. E aí depois você une com uma linha, tá? Esse ponto de cima com esse ponto de cá, o ponto de baixo com o ponto inferior de lá. Você vai ter metade do círculo desenhado. Tá? Vocês podem ver que uma parte aqui está oculta. Essa parte do círculo aqui, ela não aparece. Então é dessa maneira que deve ser feito. Tá? Sempre criando o quadrado isométrico. Então a mesma coisa esse ponto aqui. Ó. Esse ponto nada mais é do que o resultado de um quadrado isométrico. Então, se você pegar aqui, em volta dele aqui, tem um quadrado isométrico, onde fez o cruzamento das linhas. Tá? E aí, a partir desse ponto aqui, era para traçar a parte superior aqui, que não existe. A partir desse ponto aqui, traçou-se esse arco. E a partir desse ponto aqui, traçou essa parte da... Então, assim, quando é meio semicírculo, né, um meio círculo, metade do desenho você não vai fazer, né? Você vai fazer só a parte útil, né? A parte que você quer que apareça. Aqui é a mesma coisa, tá? Cria o quadrado isométrico. Por exemplo, na parte externa aqui, tem o quadrado isométrico aqui, para traçar esse arco. Tem o quadrado isométrico para traçar esse círculo interno. Tem quadrado isométrico para essa parte aqui. Embaixo também tem outro quadrado isométrico para traçar os dois arcos. Tá? Então, são maneiras de fazer. A questão do cilindro aqui, ó, um bom exemplo. Largura máxima, né? O diâmetro aqui, 40. Então, você vai fazer aqui seu quadrado isométrico de 40 por 40. Vai traçar as diagonais. Achou os pontos.
Desenha o círculo. Eu vou roubar, vou desenhar um... Vou mudar a cor aqui. Desenha o círculo. Fez esse círculo, vem aqui embaixo. Qual que é a altura? 60. Mede 60 aqui. Tá? E faz outro quadrado isométrico. Mesma coisa, cruzamento de linhas. Desenha outra elipse. Um pouco grande. Desenhou a elipse, aí basta você ligar as laterais aqui. Ó. O que está para trás, você vai apagar aqui. Ó. Essa linha de referência que você usou, vai deixar só o cilindro. Tá? Para mim, obviamente, vocês podem deixar a estrutura, até para ver como vocês estão utilizando essa estrutura, tá, gente? Para mim, até é melhor que vocês deixem a estrutura. Tá? E essa complexidade é só nas partes que tem raio ou círculo. Nas partes retas, só o jogo de esquadro vocês já conseguem resolver, tá? Qualquer um desses problemas. Então marca sempre a referência aqui com papel quadriculado, fica mais fácil. Comecem pelo exercício do quadriculado aqui, do quadriculado isométrico, que fica mais simples para vocês entenderem. Depois vai para a prancheta, e aí faz o cubo isométrico, tá? E aí volta para cá e termina os que tem raio, tem círculo, tem semicírculo no desenho. Tá? Essa é uma maneira de aprender perspectiva, uma maneira bem tranquila, já que é um trabalho inverso, né? Só reforçar aqui mais alguma coisa. Quando a gente tem 3 vistas, por exemplo, vou pegar aqui esse exemplo aqui, a gente tem 3 vistas, tá? A gente já sabe a posição das vistas, né? Sabe que essa seria a vista frontal, essa a lateral e essa aqui a superior. Tá? A partir delas eu consigo criar a minha perspectiva. Né? Então sempre marca os eixos. Né? Nesse caso o eixo é referente a esse ponto aqui da perspectiva, essa ponta aqui. Então eu vou desenhar a minha vista frontal, eu posso escolher ela para ficar mais fácil a visualização. Isso é uma coisa também que eu deveria ter falado, e agora que eu estou me lembrando, vocês podem fazer a perspectiva de vocês para a direita ou para a esquerda. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a minha vista frontal pode estar aqui ou pode estar aqui. Tanto faz. Tá? Lembrando que você vai ter que, se a vista frontal estiver aqui, a vista lateral vai estar atrás, vai estar escondida. Tá? Então é bastante usual que a vista frontal fique nessa posição. Tá? Mas é isso, marca os eixos e aí a partir desse canto aqui, você vai adicionando as medidas. Então você põe a medida ali de 50 por 50, coloca a profundidade total do objeto e a largura. Então você já cria um cubo de referência aqui para você poder trabalhar. Aí você tem esse elemento quadrado aqui no centro, que tem uma dada profundidade. Obviamente que eu estou fazendo a mão livre, mas vocês devem fazer isso tudo com esquadro. Tá? Então você vai jogar para trás aqui
essa profundidade do objeto. Ele vai terminar lá. Ele vai ter um elemento que provavelmente não vai ser visto, dado o seu destaque. Mas ele tem um furo lateral. Então aqui ele tem um elemento lateral que atravessa a peça. Consequentemente, você vai ver essa parte interna. Então, se você fosse fazer essa perspectiva, o resultado dela seria algo similar a isso. Então, é isso, né? Dá para fazer os dois caminhos, que é pegar as 3 vistas para construir o objeto, né? No caso aqui, essa vista frontal está aqui, essa vista lateral está aqui, e a vista superior está aqui. Só que esse elemento aqui, devido ao ângulo da perspectiva, ele não vai aparecer lá atrás. Tá? É uma maneira de fazer, uma maneira também bem simples de treinar a questão das perspectivas. Mas esses exercícios aqui já no papel isométrico já vão facilitar em muito a compreensão de vocês sobre as perspectivas. Então façam, qualquer dúvida procure a monitoria, tá? Ela está à disposição de vocês para tirar as dúvidas e ajudar nas dificuldades aí que vocês estão tendo na interpretação de desenhos. Tá? No mais é isso. Bons estudos e boa aula para vocês.